Então, aqui. Boa noite, Luiz. Eu já coloquei como aula 10, tá? Mas, na realidade, é uma recapitulação da aula 9, da aula passada, né? Eu vou começar a fazer exercício dessa parte, então eu só quero fazer uma recapitulação mesmo. Então, a ideia é o seguinte, tá? A gente tem aqui... Começamos com a questão da recapitulação das leis, né? Lei 0, primeira lei, e agora vamos para a segunda lei. Os chamados motocontínuos, de primeira e segunda espécie, que implica necessariamente que todo processo termodinâmico haverá uma perda, isso é uma lei da natureza inexorável, tá? E aí nós temos a questão da perda da energia térmica, né? Que é os enunciados de Clausius, né? E todos esses daqui que indicam a você que, na realidade, né, eu não consigo ter uma disponibilidade de energia grande. Existe até uma parte do livro que isso eu curti que a autora fez, tá? Só um minutinho que eu vou pegar aqui. Que foi uma parte em que a autora puxou do nosso Asimov. Eu vou até pegar a própria citação de Asimov e colocar aqui. Então fica uma... E aqui, colocar aqui para a gente dar uma leitura e apreciar um pouco, né? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Asimov, ele é um dos famosos da chamada ficção científica. O Asimov, ele tinha uma inspiração muito grande, ele era um cara muito inteligente mesmo, e ele trouxe uma coisa aqui que é interessante para a gente dar uma olhada, tá? Que eu vou deixar aqui para a gente ler. Inclusive, quem quiser assistir, está passando talvez a maior obra de Asimov, que é uma série chamada, de livro chamado Fundação Império. Tá? E está passando, acho que na Apple. A Apple entrou no serviço de streaming, né? Mas você consegue assistir por aí na internet se não tiver Apple. E aí esse serviço de streaming aparece a série Fundação, tá bem bacana. Tá? Eu estou conferindo os 2 primeiros episódios, é bem interessante. Então, a segunda lei da termodinâmica, o nome do livro é A Origem do Universo, né? Em Origens, como o universo, como o mundo surgiu, né? A segunda lei da termodinâmica afirma que a quantidade de trabalho útil que você pode obter a partir da energia do universo está diminuindo o tempo todo. Eu achei essa parte muito interessante, essa perspectiva, porque essa é a verdade. Ou seja, nós caminhamos no sentido em que a entropia aumenta, ou seja, o trabalho útil começa a diminuir, a nossa capacidade de ter, né? Se você tem uma grande porção de energia em um lugar, uma alta intensidade dela, você tem uma alta temperatura aqui e uma baixa temperatura lá. Então, você pode obter trabalho nessa situação, né? Você tem alta temperatura de um lado, baixa temperatura do outro, você constrói um motor, né? Você tira trabalho, né? Quanto menor for a diferença de temperatura, menos trabalho você pode obter. Então, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, há sempre uma tendência para as áreas quentes se resfriarem e as áreas frias se aquecerem. Assim, cada vez menos trabalho poderá ser obtido. Essa é a ideia, e é uma perspectiva brilhante dele. Até que, finalmente, quando tudo estiver numa mesma temperatura, você não poderá mais obter nenhum trabalho disso, mesmo que toda a energia continue lá. Isso é verdade para tudo em geral, em todo o universo. Essa é uma perspectiva muito interessante que mostra isso. A nossa capacidade de obter trabalho dos processos energéticos está diminuindo constantemente com relação ao tempo. Tá? Então, a gente jamais consegue atingir uma capacidade perfeita de realizar trabalho por causa disso. Isso complementa os enunciados de Clapeyron e de Clausius. Tá? Outras perspectivas eu botei, né? Que na segunda lei, isso implica que nós não conseguimos atingir o zero absoluto, né? A questão de seta do tempo e a questão de uma máquina térmica. Falei do esquema, né, da máquina térmica, exatamente o que o Asimov trouxe,
você tira trabalho útil quando você tem uma diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, né? A sua eficiência é o trabalho dividido o trabalho que você consegue obter dividido por quanto você extrai da fonte quente. Uma máquina térmica perfeita seria basicamente uma máquina térmica que converte 100% do calor que você obtém da fonte quente em trabalho, né? E a energia, né, a eficiência, vai ser 1 sobre QF sobre QQ, ou seja, 1 menos a subtração do calor que você ejeta para o ambiente, dividido pelo calor que você recebeu. Se você ejeta todo o calor, se você recebe 100 joules da fonte quente e ejeta 100 joules para o ambiente, obviamente, tu não obteve trabalho nenhum, então vai ficar um sobre o outro, que vai ser igual a zero, e a eficiência dessa máquina térmica seria zero. Então, tem um exemplo aqui do livro, e aí a ideia de refrigeradores e bombas de calor, né? Bomba de calor é um pouquinho uma novidade com relação à física básica. Então, é o processo inverso, né? Você opera de forma inversa a sua máquina térmica. Quando você opera de forma inversa, você transfere o refrigerador, a ideia do refrigerador é você retirar calor de uma fonte fria e jogar no ambiente que está mais quente. Essa é a ideia do refrigerador, né? Então, a geladeira da tua casa, o freezer lá, a ideia é que ele faça isso. O tempo todo o calor do ambiente está tentando entrar, né? Por isso que ele também tem um isolamento. E o que é que você faz? Você bota o mecanismo que você injeta trabalho, liga na tomada, né? E você tem uma bomba de calor. Você tira calor da câmara frigorífica e joga esse calor na atmosfera. Se esse processo você conseguir igualar o que a atmosfera consegue colocar para dentro com o que você consegue tirar para fora, você mantém aquela câmara frigorífica na temperatura que você desejar. Obviamente, vai ficar progressivamente mais difícil à medida que você tiver uma temperatura inferior, né? Para toda a nossa discussão, é bastante conveniente que hoje foi o primeiro dia efetivamente quente do ano, né? Então, nós tivemos um dia quente, onde muita gente começou a tirar as asinhas e ligar os seus ar-condicionados. E não vamos esquecer, por favor, que a partir de amanhã a energia elétrica vai ficar substancialmente mais cara no Brasil. Tá? Então, você tem que o coeficiente de desempenho, que é o equivalente à eficiência de um refrigerador, né? É aquilo que eu de útil quero e o preço que eu pago. O de útil é QF, que é o que eu tiro da câmara frigorífica, é isso que me importa, dividido pelo trabalho que você pagou para tirar isso da câmara frigorífica. Então, como o trabalho também sempre vai ser QQ menos QF, vai ser QF sobre QQ menos QF. E aí um exemplozinho do livro, que eu não vou discutir, que isso a gente discutiu na aula passada. Outros exemplos, falamos de processos reversíveis e irreversíveis, máquina de Carnot, que a máquina de Carnot, o processo proposto por Carnot é uma máquina ideal, não é perfeita. Tá? E a máquina de Carnot obedece o chamado ciclo de Carnot, que é esse daqui. Esse ciclo de Carnot proposto pelo próprio Carnot, na realidade é um ciclo composto por duas isotérmicas, representadas pelas linhas mais longas, que você vê atravessa na figura da esquerda para a direita, ou uma delas operando na temperatura quente TQ, e uma delas operando na temperatura fria TF. Tá? Além disso, elas são cortadas, tá? Não por retas, haverá processos que a gente vai estudar, motores que a gente vai estudar que serão retos ali, se são processos que são isovolumétricos, não é um processo isovolumétrico, são adiabáticos, dois processos adiabáticos. Então, no fundo, a máquina de Carnot, se a gente for falar, e aqui onde eu parei, ó, eu botei aqui, trabalho de ciclo próxima aula, a máquina de Carnot, retomando, é um processo no qual, né, a máquina absorve calor de uma fonte quente numa temperatura quente, num processo isotérmico. Tá? Todo esse processo de absorção de calor não altera a temperatura do motor de Carnot. É isotérmico. É esse processo aqui, ó. 1:2. Tá? Esse processo ele absorve calor da fonte quente. Depois,
ele diminui, né, a máquina de Carnot, ela diminui a sua temperatura até chegar na temperatura fria, nesse processo 2, 3, que é um processo adiabático, portanto, não há troca de calor com o ambiente. É como se fosse um processo explosivo, tá? Então, de forma súbita, ela diminui a temperatura dela e vai para uma temperatura fria. E aí, durante o ciclo da temperatura fria e apenas durante o ciclo da temperatura fria, essa máquina térmica exala o resíduo, né, o QF, para o ambiente. Tá? E, obviamente, a subtração de QQ e QF vai me dar o trabalho. Tá? E depois há uma súbita mudança de temperatura na máquina de Carnot e ela vai com subsequente também, né, aumento da pressão, tá? Um aumento da pressão é como se você comprimisse rapidamente, aí aumenta a temperatura, e no outro lado você expandisse rapidamente e aí diminui a temperatura. Então são esses quatro processos que existem, tá? Que eles foram propostos por Carnot, tá certo? Por enquanto, alguma dúvida do que eu falei aqui? Esse gráfico, eu já vi ele de uma abordagem diferente na eletrônica, que é mais ou menos a curva de esterese. Não sei se tem a ver com... Interessante. Não, não. Existem realmente as curvas de esterese. Eles são parecidos, mas não são exatamente igual. Mas existem. Você viu isso dentro de o que? Magnetismo? Não, não, no curso técnico de eletrônica, Ah, na tá. cadeira de eletrônica aplicada. Ah, tá. É porque em física, né, a gente trabalha muito com processos de esterese e magnetismo, né, a questão da magnetização. Mas a curva é muito semelhante, sim, e pode ser, Thomas, que tem alguma relação entre a questão de esterese e, porque todo processo, né, eu estou falando, Sim, a curva de esterese e magnetismo é um processo de magnetização. Esse, eventualmente, todo processo que acontece no universo é termodinâmico, pode ser analisado pela ótica da termodinâmica, e pode ser que tenha uma relação. Eu vou dar uma pesquisada e qualquer coisa eu tiro isso. tá, valeu. Bom, esse processo mencionado por Carnot, né, ele é um processo que foi otimizado por ele. Né? Existe, digamos assim, uma coisa histórica a respeito disso. Então, em que o teu livro... Em que o teu livro vai tentar mostrar que esse é um processo óptimo. Tá? Existem várias formas de mostrar isso, e eu vou agora fazer a demonstração no livro. Tem uma segunda que eu prefiro, tá? Eu vou fazer logo depois também. Então, o que acontece é o seguinte, a máquina de Carnot, né, ela vai fazer o seguinte, ela tira calor, né, tira calor de QQ, do reservatório quente, tá? E produz um determinado trabalho, rejeitando o calor QF para a fonte fria, tá? Então, quanto é que ela vai descartar para a fonte fria? A gente sabe que QF, que ela descarta para a fonte fria, é QQ menos W, tá certo? E vamos supor que existia uma máquina E, uma máquina diferente, um processo diferente, que é um processo onde, nesse processo, ela é mais eficiente que Carnot. Vamos supor que existe uma máquina feita pelo Pierre, que é mais eficiente que a máquina de Carnot. Essa máquina também vai recuperar um calor, só que agora esse calor vai ser, a gente vai chamar de... Só um minutinho aqui, esse negócio está saltando. Vamos chamar de Quelinha, tá? Produz a mesma quantidade de trabalho. Produz trabalho, só que agora ela vai fazer, obviamente, um QF linha diferente. Que é Q linha
menos o trabalho. Tá? Se essa máquina E for mais eficiente que a máquina de Carnot, tá? Não vamos esquecer que eficiência é trabalho sobre QQ. Se essa nova máquina é mais eficiente que a de Carnot, como elas produzem o mesmo trabalho, como produz o mesmo trabalho W, a única forma dela ser mais eficiente, né? Então, é que o quê? Que o QQ dela, né? Ou seja, isso daqui, QQ', seja menor do que QQ. QQ é o calor que a máquina de Carnot absorve. E essa máquina que poderia ser mais eficiente é o QQ'. Se ele for menor, né? Então ele é mais eficiente, né? Porque é o denominador. Então, só que a máquina de Carnot, ela tanto opera no ciclo direto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, como ela opera no ciclo inverso, ela é reversível. Ela opera também no 1, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, como ela opera nesses dois sentidos, né? No ciclo de refrigeração, a gente tem o quê? Que aí o próprio livro coloca esse módulo de QQ menos W menos módulo QQ' menos W igual ao quê? Isso vai ser QQ menos QQ'. Ora, se isso daqui, essa quantidade daqui, se isso daqui for verdade, isso quer dizer que aqui vai ter um valor positivo. Esse valor positivo implicaria que existe uma transferência de calor de uma fonte fria para o ambiente sem gastar trabalho, porque o trabalho foi cancelado. Então, isso é impossível pela segunda lei da termodinâmica. O calor não espontaneamente sai de uma fonte fria para uma fonte quente. Ele sai espontaneamente do quente para o frio, mas não do frio para o quente. Portanto, jamais eu posso ter o QQ menor, né, maior do que o QQ'. E, portanto, no mínimo eles têm que ser iguais. Ou seja, essa máquina aí, na melhor hipótese possível, será tão eficiente quanto a de Carnot, mas não mais eficiente que a de Carnot. Existe uma segunda demonstração com entropia que eu acho muito mais razoável. Tá? Opa. Ok. Qual é a demonstração, basicamente, que existe com relação à entropia? Com entropia é o seguinte, eu vou dar uma palhinha, porque a entropia, na realidade, é o assunto do próximo capítulo. A variação da entropia, tá? Ela, no fundo, é o quê? Né? Uma integral de dq sobre t. Muito bem. Vamos agora raciocinar aqui como é que é a entropia no ciclo de Carnot. Eu vou meio que desenhar um ciclo de Carnot aqui, só para a gente não ficar alterando, né? Então, você tem aqui as minhas duas isotérmicas e tem as minhas duas adiabáticas, tá? Então, muito bem. Vamos pegar aqui, ó, do mesmo sentido do livro. 1, 2, 3, 4. Certo? No processo 1, 2, esse é um processo isotérmico. Então, a variação da entropia, tá, que eu vou chamar de quente, entropia quente, ela vai ser o quê? Ó? Integral de dq. Ora, mas esse é um processo de temperatura constante. Como é um processo de temperatura constante, o que? O calor é constante. Então, a integral de dq sobre t vai ser simplesmente QQ dividido por t. Porque o calor não varia, né? Desculpe, como é isotérmico, a temperatura não varia. Você pode pegar a temperatura, sair fora da integral, feita em integral de dq. A integral de dq é justamente o calor completamente absorvido pelo motor. Aí você vai para 2 para 3. 2 para 3, como é um processo adiabático,
ele não troca calor, Q é igual a zero. Então, a integral de dQ sobre T é zero, a variação de entropia é zero. No processo 3/4, aí sim, deixa eu botar o Pedro Cardoso para dentro, você vai ter no processo 3/4 a expulsão do calor da máquina de Carnot para o ambiente, né? Então, você tem ΔS, frio, mesmo raciocínio, isotérmica, coloco o T, sai fora da integral de dQ sobre T vai ser QF dividido por T. E, finalmente, eu vou ter de 4/1, que vai ser, de novo, uma adiabática com ΔS zero. Então, toda a variação de entropia da máquina de Carnot vai ser igual a, basicamente, o seguinte, ó. QQ sobre TQ menos QF sobre TF. Ué, porque de onde surgiu o sinal menos? Simplesmente que durante a integração aqui é positivo, que vai no sentido positivo do volume, e aqui a integração é negativa, que é a de 3/4, porque vai no sentido negativo do eixo. Tá? Só que a máquina de Carnot é reversível, a gente acabou de comentar. Como ela é reversível, a variação de entropia dela é zero. Tá? Portanto, a gente chega a seguinte valor, QQ sobre TQ é igual a QF sobre TF. Pronto. Magnífico. Com isso, né, eu tenho uma coisa que é importante para mim agora. Tá? Eficiência, tá? Do motor de Carnot. Por que a eficiência do motor de Carnot é importante? Tá? Eu também estou usando esse livro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O nome é Fundamentos de Termodinâmica. Tá? Famoso do Sontag, do Van Tillen. Ele tem na Ubra. Tá? Então, eu preferi pegar, inclusive, um volume mais antigo que tinha na Ubra para que vocês possam ter acesso. Caso esteja indo lá. Então, esse livro tem alguns exercícios interessantes, né, que vão complementar os que eu vou trazer para vocês, tá? Digamos, um upgrade, uma coisa mais interessante para a gente fazer. Então, tá. A eficiência que a gente viu de uma máquina térmica é trabalho sobre o que é? Isso daqui, na minha revisão já botei, né? Vai ser 1 menos QF sobre QQ. Ora, mas vamos dar uma olhada nessa igualdade anterior. Isso quer dizer que para uma máquina de Carnot, e somente para uma máquina de Carnot, somente para a máquina de Carnot, QQ é proporcional a TQ e QF é proporcional a TF. Portanto, são proporcionais, não quer dizer que são iguais. Tá? QF sobre QQ eu posso pegar daqui, ó. Né? Eu botei aqui esses valores. Portanto, QF sobre QQ vai ser igual a TF sobre TQ. E aí eu tenho que isso vai ser 1 menos TF sobre TQ. E eu tenho a minha eficiência do motor de Carnot. Tá? Esse é um resultado bastante importante, porque é um resultado que indica que a eficiência depende única e exclusivamente da temperatura. Tá? Única e exclusivamente da temperatura. Muito bem, né? E aí nós temos outros detalhes, né? Já falamos sobre isso, posso falar agora da eficiência, ou
coeficiente de desempenho do refrigerador de Carnot. Como a gente já até argumentou, né, o ciclo de Carnot pode acontecer do lado oposto, contrário, né, e, portanto, ele deixa de ser um motor e passa a ser um refrigerador, né, ou uma bomba de calor, se você prefere encarar. Então, da mesma forma, né, o coeficiente de um refrigerador é quanto? Né? Não vou nem voltar, a gente se lembra. É o útil sobre o que eu pago. O que é útil para mim? QF. É o que eu quero tirar. Eu quero a função do refrigerador esfriar a câmara frigorífica dividida pelo trabalho. Né? Então, isso vai ser QF. Trabalho, a gente sempre pode colocar QQ menos QF. E isso vai dar a proporção TF sobre TQ menos TF do refrigerador de Carnot. Só um minuto. Tá? E o da bomba de calor também, né? Vai ser QQ sobre W, tá? Então, vai ser 1 sobre 1 menos QF sobre QQ. E aqui eu vou ter TQ, TQ menos TF. Então, a única diferença é que para Carnot, a gente consegue calcular as eficiências tendo apenas as temperaturas, é dependente exclusivamente das temperaturas, tá? Então, tem um exercício já muito interessante aqui para você. Deixa eu botar aqui. Não vai dar para ler. Qual o valor máximo do coeficiente de eficácia da geladeira instalada na cozinha da sua casa? Tá? Então, como é que a gente pode resolver isso daqui? É relativamente simples, né? Você vai pegar o coeficiente de rendimento, o máximo. Máximo quer dizer o seguinte, né? Mais uma vez, perfeito, ideal e real. É uma geladeira real. Mas o máximo seria o quê? Uma geladeira ideal, porque perfeito não existe. Ideal, geladeira de Carnot, né? Ou seja, um refrigerador de Carnot. Para um refrigerador de Carnot, você tem que o coeficiente de desempenho é TF sobre TQ menos TF. Então, TF dividido sobre TQ menos TF. Que vai ser igual ao quê? Muito bem. Qual a temperatura TF e a temperatura TQ da sua geladeira? Qual a temperatura interna da geladeira na casa de vocês? Chutaria uns 6 graus, 4 graus.
6 mais 4 dividido por 2, 10. Vamos botar 5? Pode ser? Então, vou botar 5 graus centígrados. Não esquecendo que eu tenho que somar com 273. Ou seja, 278. E a temperatura externa? Vamos pensar hoje. Ó. Hoje, quer dizer, se bem que não deu isso dentro de casa, né? Mas vamos supor que, né, hoje você teve uma temperatura de 30 graus. Vai ser o quê? 303. Então, isso daqui vai dar 11,12. Seria a eficiência máxima da geladeira da tua casa. Né? Você não poderia ter absolutamente nada que fosse mais eficiente com isso, porque na realidade, se for, está simplesmente violando a segunda lei da termodinâmica. Né? Deixa eu ver outra aqui que é. Esses interessantes aqui. Deixa eu pegar para cá. A única coisa que foi minha foto não ficou tão boa. Então, vamos botar aqui. Considere um dia de inverno onde a temperatura do ar é igual a menos 30 graus centígrados. Não é certamente nosso inverno. E a temperatura da Terra, num plano abaixo do nível do Sol, é de 13 graus, é de 13 positivo graus centígrados. Considerando que o ar atmosférico e o Sol se comportam como reservatórios térmicos, determine o rendimento térmico de um motor que opera entre esses reservatórios segundo o ciclo de Carnot. Né? Então, porque é a única coisa que você pode calcular. Então, você tem uma temperatura quente, que é 13 graus centígrados. Vamos somar com 273. E 286. E nós temos a temperatura do ar de temperatura fria, né? Menos 30. E 243. Então, você tem aqui o coeficiente de desempenho, vai ser TF dividido por TQ menos TF, que é igual a 243 dividido por 286 menos 243. (5,65). Opa, desculpa, estou calculando de uma geladeira. Não tem nada a ver aqui.
A gente não está querendo tirar calor da atmosfera e jogar no solo. Não é esse o propósito. O que a gente quer é um motor. O motor vai ser eficiência 1 menos TF sobre TQ, que vai ser 1 menos 243 dividido por 286. E isso vai me dar 15% aproximadamente. Então, você tem 15% de eficiência máxima para esse processo, né? O que não é nada tão interessante assim. Agora eu vou pegar uns exercícios. Bom, eu vou pegar um exercício, mais um exercício mais simples, depois eu vou pegar um exercício um pouco mais complexo, tá? Para a gente trabalhar. Acho que esse exercício daqui, máquina, é interessante. Simples, e depois a gente vai para o mais complexo. Pronto. Uma máquina de Carnot, cuja fonte fria está a 17 graus, tem eficiência de 40%. Quanto deve ser elevada a temperatura da fonte quente para que a eficiência aumente para 50%? Tá, então, vamos tentar entender como é que está funcionando aqui. Então, a fonte fria, né, que é o ambiente, a fonte fria, que é o ambiente, está numa temperatura de 17 graus. Somado com 2, 7, 3, isso vai ser o quê? 290, né? É isso? Exato. E a eficiência é 40%. Então, a eficiência que ele disse é 0,4 ou 40%. Então, tá bom. Se a eficiência é 0,4, você vai ter que minha eficiência é 1 menos TF sobre TQ. Tá? E eu posso calcular a temperatura da fonte quente dela. Tá? TQ vai ser 290 dividido por 0,6. 483. Vírgula 33. Só para ter perspectiva, se tu subtrair isso de 273 para ter em Celsius, isso quer dizer que a temperatura da fonte quente estaria a 210 graus. Tá? E quer saber o seguinte, eu quero que aumente agora a eficiência vai para 50%. Tá?
Se a eficiência é 50%, 0,5%, né? Posso repetir o mesmo cálculo. O ambiente não muda, né? Se a temperatura fria do ambiente 17, o fato do motor ficar mais eficiente não quer dizer que o ambiente mudou, tá? A temperatura do ambiente continua a mesma. Então, TF continua 290. Vamos recalcular TQ. Então, 0,5 igual a 1 menos TF. Opa, TF já temos. 290 dividido por TQ. Então, aqui vai ser o quê? Menos 0,5 é igual a menos 290 dividido por TQ. TQ é igual a 290 dividido por 0,5. Que é 580. Então, de 483, vai ter que passar para 580, praticamente subir 100 graus. Né? E aí, se você subtrair isso de 273, você vai ter 307, vai para 300 graus. Então, é uma coisa realmente substancial. Tá? Ok, agora vamos pegar um exercício um pouco mais elaborado. Nada demais, tá? Mas um pouco mais elaborado. Aí eu perco contato com ela. Bota essas ideias de design aqui. Não consegui. Ok, eu vou deixar bem grande aqui, para a gente poder consultar à vontade. E eu resolvo nos próximos. É um retângulo bem certinho, pela primeira vez. Tá? Ok, então vamos lá. Esse exercício é o seguinte. A figura mostra um ciclo reversível que é submetido a um mol de um gás monoatômico ideal. Né? Então, são exercícios de motores que envolvem transformações gasosas. Tá? Em geral, são os mais complexos. O volume é VC igual a 8 VB. VC aqui, VB aqui. Tá? Então, quer dizer que esse volume em VC, né, é 8 vezes o volume em VB. O processo BC é uma expansão adiabática. Até está mostrando aqui, né? Com PB igual a 10 atm. Então, aqui, ó. PB 10 atm. E VB 10 a menos 3 metros cúbicos. Para o ciclo, determine a energia fornecida ao gás em forma de calor, a energia liberada pelo gás em forma de calor, QQ e QF, né? E o trabalho líquido realizado pelo gás e a eficiência do ciclo. Tá? Obviamente, não é um ciclo de Carnot. Então, obviamente, né, ele não pode ter a chamada eficiência de Carnot que a gente teria aqui. Mas vamos trabalhar. Tá? Ok, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os calores, né? Os calores que são fornecidos aqui. A coisa mais prática para mim é a gente construir uma tabela, né, com os valores das temperaturas, que são as coisas mais importantes. Por que com os valores da temperatura? Lembre-se que toda vez que eu vou calcular os calores, né, desculpa, os calores que eu quero,
Esses calores são baseados em fórmulas que envolvem temperatura. Quais são elas? É daquela coisa de gases que a gente discutiu algumas aulas passadas, né? Então, o Q, né? CV, a um volume constante, é N, CV, delta T. E o Q, CP, de pressão constante, N, CP, delta T. Ou seja, as temperaturas vão ser muito importantes para a gente trabalhar. Então, vamos começar definindo essas temperaturas. Tá? A única coisa interessante, talvez, aqui falar é que você vê, né, para um gás monoatômico, e o gás é monoatômico, né? Monoatômico ideal, CV é 12,8, né? E CP é 12,8 mais 8,31, que a gente pode já deixar aqui calculado. Deixa eu conferir esses valores. Doze vírgula cinco. Deixa eu só pegar essa tabela, eu já tinha separado ela, mas ficou em algum slide de alguma aula passada, então deixa eu. Isso, é 12,5. Então, em vez de 12,8, é 12,5. E aqui é 20,8. Então, vamos deixar isso separado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o C, o calor, né, da transformação AB. Né? A transformação AB é essa daqui, tá? Que ele quer saber o calor adicionado, energia fornecida ao gás em forma de calor. Então, o que é que eu tenho que fazer? Como são três transformações aí, para essas três transformações, eu tenho que calcular cada uma dessas transformações e ver quais são as que têm calor positivo. Os de calor positivo são aqueles que o calor está sendo adicionado, né, dentro do sistema. Os de calor negativo são aqueles que o calor está sendo retirado do sistema, ele está jogando fora. Um é o QQ e o outro é o QF, tá? Então, você vai ter o Q aqui? De 1 para 2. Essa transformação vai ser uma transformação isovolumétrica, né? Isocórica, de 1 para 2. Portanto, Q vai ser igual a N CV, que é o calor específico a volume constante, a isovolumétrica, delta T. Tá? Que vai ser N, o valor do N, né? Que é 1 mol. 12,5 delta T. Qual é a delta T? Bom, se ele vai do 1 de A para B, né? Então é a temperatura de B menos a temperatura de A. Certo? TB menos TA. Não teria como ser diferente. Então tem que saber quanto é TB e quanto é TA. Vamos ver isso. E ele não me diz absolutamente nada. Ele só me diz as pressões e os volumes. Então eu tenho que calcular cada um deles. Tá? Então vamos lá. Ele diz, as coisas que ele mais diz são B. Né? Então ele disse que a pressão em B é 10 atmosferas
que é 10 vezes 1,01 vezes 10 a 5 pascais. Isso vai dar 4, né? 1,01 vezes 10 a 6 pascais. Você multiplicou por 10, então em vez de 10 a 5, vai ser para 10 a 6. Tá? O volume B, ele já entregou. Né? O volume B é 10 a menos 3. 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, dá para calcular a temperatura usando a lei dos gases ideais. Né? TB, VB, igual a N, R, TB. Então, vamos calcular TB agora. TB é 1,01 vezes 10 a 6. O VB é 10 a menos 3. N é 1, R é 8,31 e T é TB. E aí você tem o quê? A temperatura TB seria 121,54. Ótimo, já posso usar aqui no TB-TA. Só que eu preciso também calcular a temperatura em A. Né? E essa temperatura em A também não foi fornecida. Então, vamos calcular essa temperatura em A e vamos olhar. Muito bem, em A, a única diferença é que a pressão é diferente. Né? Então, quanto é essa pressão? Eu não sei. Né? Eu não sei. Eu tenho o volume em C, quer dizer, o volume em B, que é o mesmo volume em A, né? O volume A e B é o mesmo, mas a pressão não tem. Então, eu preciso calcular. E não tem como calcular aqui. Eu vou ter que calcular pela adiabática. Tá? Então, veja aqui, ó, ele forneceu VB, PP. Ele só forneceu VC. O próximo dado que ele forneceu foi VC. Portanto, ele não forneceu nada de A. Eu vou ter que ir para C para depois voltar para A. Então, vamos calcular os dados de C. Né? VC é 8 VB. Então, e essa transformação é adiabática. É uma coisa que eu fiz uma imprecisão aqui, em vez de colocar 1 para 2, é de A para B. Então, essa é uma transformação adiabática. Né? Vamos resolver como é que a gente vai fazer isso. Então, de B para C adiabática. Então, você vai ter a transformação adiabática de B para C. PB, VB elevado a gama é igual a PC, VC elevado a gama. Essa é a grande propriedade das adiabáticas. Eu preciso calcular a gama. Gama é igual a CP sobre CV. Então, vamos calcular cada um desses. Gama, CP sobre CV, 20,8 dividido por 12,5. Um 1,66.
tá? Então, aí vamos fazer as transformações, né? Então, pressão em B a gente já tem. A gente já calculou a pressão em B. 1,01 vezes 10 a 6. Volume em B. Volume em B é 10 a menos 3. Só que agora esse resultado vai ser elevado a 1,66. Isso vai ser a pressão em C, que eu não sei, multiplicado pelo volume em C, que eu sei. É 8 vezes o volume em B. 8 vezes o volume em B é 8 vezes 10 a menos 3. E aqui também elevado a gama, elevado a 1,66. Então, aí eu tenho que apelar tranquilamente para a minha calculadora. Né? Não tem perigo. Então, vou botar 1 vezes 10 a menos 3. Isso é elevado a 1,66 vezes 1,01 vezes 10 a 6. Então, esse resultado aqui do lado esquerdo vai dar 10,5575. Igual a PC vezes, agora vamos pegar o outro resultado. 8 vezes 10 a menos 3, elevado a 1,66. Isso aqui vai dar 0,0003304,7. Muito bem. Então, 10,575 dividido por 0,0033047. Vai dar 32 mil. Então, PC é 32 mil pascais. Uma pressão reduzida, como indica o gráfico, né? A pressão diminuiu. Né? Nós tínhamos a pressão de 10 atmosferas, baixou bastante. Tá? E aí, essa pressão PC, dá para perceber aqui, ó, essa pressão aqui, PC, é igual à pressão de PA. Então, PC, a pressão em A, isso não é Pascal, também vai ser 32 mil. Muito bem, agora eu posso usar PV igual a nRT para A. PA igual a N, R, TA. Então, PA, 32 mil, volume A. Volume A a gente já sabe quanto é 10 a menos 3, que é o volume B, igual a N, 8,31, TA. Isso vai dar 3,85. Então, TA baixa temperatura bastante pequena. Muito bem, né? Então, toda essa novela, para eu poder calcular finalmente o meu Q, que é 12,5 TB menos TA. Então, Q, 12,5 deixa eu ver, TB, 121,54 menos TA. TA acabei de calcular, 3,85.
1471,125. Pronto. E esse calor é um calor positivo. Tá? Então, de fato, é um calor que entra. Vamos continuar com todas as transformações. Agora vamos calcular QBC. De B para C. De B para C é adiabática. Então, nós temos naturalmente que Q é igual a zero. Não existe absorção de calor ali. Não existe troca de calor. Partimos para a próxima. Próxima transformação, né? A transformação CA. Né? A transformação CA é a que a gente vai focar agora. DC para... Agora, de C para A, ela é uma transformação isobárica. Né? Opa, só um minuto. É uma transformação isobárica. Então, Q vai ser N CP delta T. Que vai ser N, que é 1, CP 20,8 delta T. Final é A, TA menos TC. Ora, TA a gente já tem, né? TA é 3,85. Agora nós precisamos de TC, que a gente não calculou, que é a temperatura em C. Então vamos calcular a temperatura em C. PC, VC igual a NR, TC. Então a pressão em C, a gente já calculou, a gente calculou justamente aqui. A pressão em C deu 32.000. O volume C, que é 8 vezes 10 a menos 3, igual a 1, 8,31, TC. Vai dar 30,8. TC, 30,8 Kelvin. Também temperatura bem baixinha. Muito bem, né? Então a gente está calculando esse Q. (20,8) TA menos TC. Bom, TA, quanto é TA? 3,85. Menos TC. TC a gente acabou de calcular, né? Anota aqui em cima, pelo amor de Deus, 30,8. Então, vou calcular isso aqui. Menos 560,56. Joules. Então, vamos anotar esses dois valores, né? Primeiro esse, que é igual a zero para a diabática. E para a isovolumétrica é 1471,125. Então, se eu voltar aqui para o gráfico, existe uma entrada de calor aqui, né? E 1471,125. E existe uma saída de calor aqui de 560,56. Então, esse ciclo. Ele absorve 1471,125
da temperatura quente, né, da fonte quente, tá? E ele joga fora 560,56. Tá? Então, qual é a letra A? Né? A letra A, a energia fornecida. Deixa eu botar em vermelho mesmo. A energia fornecida em forma de calor. A primeira pergunta. Qual a energia fornecida em forma de calor? 1471,125, que é a parte positiva. 0,12 exato. Qual a energia liberada em forma de calor? Liberado é 560,56 joules. Se não negativo, só quer dizer que é liberado. Tá? Depois disso, o trabalho líquido realizado pelo gás. Ótimo, então vamos calcular o trabalho líquido. Lembrando que QQ é igual a QF mais W. Ou seja, W é QQ menos QF. 1471,12 menos 560,56. Isso não me dá o trabalho. R$ 910,56. Esse é o trabalho líquido. E, finalmente, a letra D é eficiência. Esse é o santo grau, é o que a gente mais quer aqui, né? Então, vamos ver o que a gente consegue de eficiência. Eficiência é trabalho dividido por QQ. Trabalho a gente acabou de calcular. 910,56. QQ, 1471,12. E podemos calcular a eficiência desse treco aqui. Vai dar 0,62. É uma eficiência bem razoável, né? Se você pensar, a eficiência de 62%, estamos na parte mais interessante do ciclo, né? Para comparativo, vamos tentar ver se isso aqui fosse uma máquina de Carnot. Qual a eficiência de Carnot daqui, né? Essa seria uma letra E que não tem aqui no exercício. Então, a eficiência de Carnot, basicamente, vai ser o quê? 1 menos TF sobre TQ. Ora, vamos ver as temperaturas. Qual é a temperatura TF mais baixa e a temperatura TQ mais alta? Vamos procurar, né? Bom, a TF mais baixa, a gente tem que temperatura a gente tem, ó, TC é 30,8. TB, TA é 3,85, essa é a mais baixa. E a temperatura TB é 121,54. Então, muito bem. 3, opa, vou botar toda a expressão, né? 1 menos 3,85 dividido por 121,54. Essa é a minha eficiência de Carnot. Vamos calcular agora. Vai dar 96,83%. Interessante, né? Por que a eficiência é tão grande? Porque nós estamos trabalhando com a temperatura TF, a temperatura do ambiente, incrivelmente baixa. A temperatura do ambiente é de 3,85 graus Kelvin, que é um pouquinho acima do zero absoluto. Tá? Então, qualquer transmissão de energia, né, qualquer transferência de calor
para o zero absoluto, tá certo? Que é um sistema muito organizado, vai ter eficiência máxima, vai ter eficiência extremamente alta, tá? Ok? Só para comparação, como eu tenho um pouquinho de tempo aqui, eu vou fazer um exercício aqui para a gente ver outro sistema com eficiência muito alta em termos de motor. Só um minuto, me lembrei de um agora. Esse exercício que eu acabei de resolver, eu não vou nem perguntar se vocês têm dúvida, porque vocês vão ter que refazer para acompanhar e ver se tem alguma dúvida, etc. e tal, porque realmente é um exercício bem mais pesado do que o normal, tá? Em um reator de fusão nuclear hipotético, tá? Você sabe que o reator de fusão é uma coisa que até teve recentemente, eles conseguiram uma coisa que eu nem entendi direito o que era, tinha que ler mais. Mas, basicamente, os dois países mais empenhados no reator de fusão nuclear, a China e a Comunidade Europeia. Quer dizer, país, né? A China é um país e a agregação da Comunidade Europeia é outro conjunto de países que está bastante interessados. Os Estados Unidos até tem, né? Porque eles têm muito dinheiro, mas quem está realmente empenhado são esses dois. Combustível gás deutério é uma temperatura de 7 vezes 10 a 8. Então, a temperatura quente, né? Tem que 7 vezes 10 a 8 Kelvin. Se esse gás pudesse ser usado para operar uma máquina Carnot com TF igual a 100, qual seria a eficiência da máquina? Então tá. E ele pede para com 7 algarismos significativos, porque vai dar muito grande. Né? Vai dar, pelo amor de Deus, né? 99,9999, etc. por cento. Praticamente 100%. E por que que isso acontece? Você, pô, mas professor, não era para ser a temperatura do ambiente ali? Mais ou menos, né? Só um minuto que eu estou procurando. Pronto, eu descobri. É o que eu queria. É um tipo de reator que eu queria. Então, esse é um reator que... Por que é 100 graus? Né? Por que não é a temperatura ambiente? Porque, na realidade, todo reator de nuclear, né, obviamente, o fluido que vai estar em contato com o núcleo, com o reator é contaminado. Ele vai ficar radioativo. Então, ele tem um ciclo que funciona, que nesse caso, veja que é o quê? Vapor, né? Uma temperatura altíssima, vai para lá, e depois volta e pode ser quase se condensado a 100 graus. Então tem uma dupla refrigeração.
tem uma refrigeração interna de água que é contaminada e quando é descartada o reator nuclear, o dejeto radioativo, essa água também vai. E tem uma água que não tem, o contato é apenas indireto por placa, que não recebe essa radioatividade, que é a água do oceano. Por isso que os reatores nucleares são instalados juntos de oceanos, como Angra dos Reis, por exemplo. Tá? Agora eu vou te mostrar outro reator, um reator mais ou menos um reator normal, tá? De fissão. Tá? Então, esse reator de fissão, só um minuto, apresentação de aqui. Esse é um reator de fissão, né? De reator de gás de alta temperatura, são os chamados, ele é um reator de, eu acho que é nível 4, hein? Só um minuto. É porque tem diferentes níveis de evolução de reatores nucleares, né? Aqui, ó, a geração 4, exatamente. Tem geração 1, 2, 3 e 4, são gerações mais seguras. Claro que tem outros, né? Ele chega a 1000 graus, tá? Então, esse tipo de reator tem uma temperatura de saída, né? Que é a temperatura com que ele, na realidade, vai operar, né? O reator de fissão e de fusão nuclear essencialmente funciona como usina termoelétrica, né? Ele vai produzir energia, basicamente, energia útil, basicamente, como um motor. Tá? E se você for calcular isso aqui por comparação de 1000 graus, né? Então a eficiência dele vai ser o quê? 1 menos a temperatura quente, tá? É 1273 dividido por a temperatura fria, que é 273, né? Pelos motivos que a gente já conversou. Opa, desculpa, é o contrário aqui. Vai dar 78,55% de eficiência. Você veja que é uma eficiência relativamente muito boa, né? Para um processo de conversão de energia, energia útil, e, portanto, engenheiros nunca se esqueçam que os reatores nucleares, né, são possivelmente uma das coisas que a gente não vai poder deixar de ter para resolver esse problema da crise energética do Brasil, que começa a partir de amanhã, ou hoje à meia-noite, tenham cuidado, vai aumentar a tarifa de luz. Tá? Se nós tivéssemos talvez umas Angras a mais, a gente tem a Angra 3, né? E veja que a Angra não tem registro de acidentes, de eventos nucleares graves, né? Então, está funcionando tranquilo, tal, a gente pode ter tranquilamente mais umas 2 ou 3 usinas termoelétricas nucleares, né? Para poder suplementar e aumentar essa energia que a gente pode utilizar. É uma das formas mais limpas e baratas que existe de energia, tá? Não se deixe enganar. Então vamos encerrar, que já são 21h59, tá? Próxima semana eu trabalho com outros tópicos e esse que é o capítulo 6, você já pode fazer exercício, eu vou pedir para vocês fazerem o TDA. Então, alguma dúvida? Eu nem perguntei se tinham dúvidas. Não? Então vamos... Isso, Luiz, rever exercício. Então vou interromper a gravação e até a próxima.